E no 21 de Filipenses 3:21, o apóstolo Paulo diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Olha aí, primeiro ele falou do destino daqueles falsos crentes dentro da igreja, que é o quê? Perdição. Porque o Deus deles é o ventre, a glória deles é naquilo que deviam se envergonhar, e só pensam em coisa terrena. Aí ele começa a falar de quem? Do crente agora. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando, amém? Aquele que subiu vai descer da mesma forma nas nuvens, disse aqueles 2 anjos aos 11 apóstolos que viram ele ascender aos céus. E aí ele continua: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Que Deus é esse, meu irmão? Que vai nos dar um corpo igual ao da glória dele mesmo. O corpo que Cristo recebeu para subir aos céus. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Jesus tem o poder de subordinar a ele todas as coisas. E a palavra diz que Deus colocará todos os inimigos de Jesus como estrados nos seus pés, para ele pisar em cima. E o último inimigo a ser vencido é a morte, nós vamos ver aqui, amém? Avançando aqui, 1 Coríntios 15. Eis que vou lhes revelar um mistério, diz o apóstolo Paulo, aqui para os coríntios, para a igreja. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O apóstolo Paulo fala aqui de novo do que vai acontecer com o crente. Nem todo crente morrerá. Dormiremos aqui um eufemismo para a morte. Nem todos morrerão, mas todos seremos transformados. Tantos que morremos que não morrerem antes da volta de Cristo, serão transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, não ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que é isso? Vão ressuscitar incorruptíveis. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar já com o corpo glorificado. E nós seremos o quê? Transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. É necessário para quê? Para estarmos na presença do Senhor. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O nosso último inimigo. Quando esse corpo aqui, já pensou, Jesus voltou agora, esse corpo aqui dos crentes aqui no piscar de olho, vai ser transformado num corpo incorruptível. O que é isso? A morte não tem mais poder sobre esse corpo. Aquele que morreu em Cristo vai ressuscitar com um corpo incorruptível. O que isso quer dizer? A morte não terá mais poder sobre aquele crente. O último inimigo a ser vencido. E aí se cumprirá a palavra que está escrita. Vai se cumprir ainda. Na vida dos crentes. Vai se cumprir dizendo o quê? Tragada foi a morte pela vitória. Que vitória aqui de Jesus Cristo, amém? Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O que é o aguilhão? É aquele espetozão que mata. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Está vendo como a Bíblia toda se encaixa? Qual é o aguilhão da morte? O pecado. É o pecado que tem o poder de matar. E a força do pecado é o quê? É a lei. Por isso que a letra mata. A letra da lei é o próprio aguilhão da morte. Porque ninguém consegue cumprir a lei, amém? Aí ele diz, no 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem vitória nenhuma, nem nessa vida, nem para a vindoura, amém?